Olá a todos e todas, meu nome é Júlia Paixão e esse é o nosso podcast feito para a disciplina de Brasil 4 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Seropédica. Hoje, nós vamos abordar um episódio duro e profundamente marcante, a greve de 1988 na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, localizada em Volta Redonda. Naquele ano, os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional entraram em greve. Eles reivindicavam melhores salários, condições dignas e respeito, direitos básicos, mas que naquele contexto se transformaram em um grande conflito. O Estado decidiu intervir com a força militar, e o resultado foram vidas perdidas, famílias destruídas, um conflito de 17 dias e uma cicatriz que permanece até hoje na memória dos brasileiros. Não estamos aqui para buscar culpados ou reviver dores por espetáculo. Estamos aqui para ouvir, compreender e aprender um pouco mais sobre esse momento histórico. Para isso, recebemos alguém que esteve lá, não como metalúrgico, mas como sargento. Ele viu o episódio de um ângulo raramente escutado publicamente. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite e por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. É um prazer poder estar aqui compartilhando com você um pouco da minha experiência na época em que servi à instituição do Exército Brasileiro e estou aqui à disposição para as perguntas e esclarecer qualquer dúvida que eu possa esclarecer para a nossa entrevista. Que bom! Então, antes da gente entrar nesse momento em específico, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Quem você era naquele período, como foi sua formação como soldado e qual era o ambiente dentro do Exército nos anos 80? A minha formação como soldado se deu no ano de 1983, onde eu fui soldado, e a posterior, no ano seguinte, eu saí das fileiras do Exército cumprindo o serviço militar obrigatório. Diante da dificuldade de se conseguir emprego, trabalhei na iniciativa privada, mas ficava sempre com medo de ser mandado embora, razão pela qual eu saía do emprego e ia estudar para fazer prova para escolas de militares, onde o concurso era aberto, todos os anos tinha prova. E foi assim que eu me animei, fiquei estudando uns 3 anos e consegui alcançar a aprovação para a Escola de Sargento das Armas do Exército. E como era propriamente esse ambiente, sabe, dentro do Exército, a partir do momento que você retornou enquanto sargento? Quando eu retornei como sargento, nós somos lotados de acordo com a nossa classificação. Vem gente de todo o Brasil para concorrer a essas vagas e eu, dentro do Rio de Janeiro, por ser do Rio de Janeiro, restava um batalhão em Petrópolis, em Campos e Barra Mansa. E pela proximidade com a minha casa, eu decidi ir para servir em Barra Mansa. E me apresentei lá no ano de 1987. Ao chegar lá, fui recebido e ganhei lá o alojamento para poder ficar. Me deslocava para o Rio de Janeiro somente aos finais de semana e tinha uma vida puxada. O Exército era um comprometimento muito grande e tentei até fazer no primeiro ano a faculdade de ensino superior de Barra Mansa, mas devido ao grande número de atividades que o Exército colocava e responsabilidade, eu tive que trancar e só mais tarde eu pude concluir depois a graduação de Direito. Entendi. Eu imagino que realmente deva ser complicado conciliar tudo isso e que nesse contexto, principalmente, a vida dentro do Exército deveria ser complicada. Mas então, a gente se aproximando um pouco mais, né, daquele dia que é o fato histórico que a gente quer tratar aqui, eu gostaria de saber um pouco sobre como foi
receber as ordens para esse deslocamento? Qual era o discurso que se pairava a respeito da greve, dos trabalhadores que estavam ali? Se vocês foram preparados emocionalmente para lidar com isso? Como foi a mobilização? Enfim, como isso foi tratado? Foi tratado como uma operação comum e lá vocês tiveram uma surpresa ou já era algo premeditado? Vou falar aos olhos de quem estava do outro lado, do Exército Brasileiro, porque nós até então tínhamos praticamente várias mobilizações, porque a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, localizada em Volta Redonda, ela era uma área de segurança nacional, era uma das maiores estatais do governo brasileiro. Então, na época, o quartel em Barra Mansa ele funcionava justamente para proteger essa área de segurança nacional. E nós servíamos ali muita gente de graduação, mais graduado, vinha de Rio de Janeiro, do eixo de Minas Gerais, São Paulo, e ia servir ali naquele quartel, a não ser o efetivo de soldado, que geralmente era pessoas da redondeza. Então, o que mais que você me perguntou? Por exemplo, como foi a sua chegada no local? Qual foi sua primeira impressão? Se teve algum preparo antes? Se aquilo foi perfeito. tido como uma surpresa ou se já era premeditado? E já era uma coisa corriqueira desde 84, como eu vinha falando, né? Por ser a siderúrgica uma área de segurança nacional. Então, quase todos os anos, às vezes a gente... a siderúrgica vai entrar de greve. Aí, quando falava-se isso, a gente já ficava em prontidão para que garantir a segurança lá das instalações e esse tipo de coisa. Então ficávamos aguardando as ordens dos superiores, que seria o comandante, o subcomandante, para eventualmente todo mundo equipado, armado, ter que se deslocar para a siderúrgica para que não haja baderna e garantir a ordem da siderúrgica. Mas nesse dia em específico, nós nos encontrávamos em Paraty fazendo uma manobra, um treinamento que o Exército faz igual se fosse de guerra mesmo. E a gente estava lá fazendo essa manobra, quando de repente o comandante chegou, nos reuniu e falou que a situação na Siderúrgica Nacional encontrava-se preocupante. E diante disso, a gente se mobilizou, saímos da manobra e se deslocamos para o quartel, que ficava a aproximadamente uns 12, 15 quilômetros da Siderúrgica Nacional. Barra Mansa era o quartel e em Volta Redonda, cidade vizinha, limítrofe, ficava a Siderúrgica Nacional. Chegando lá, recebemos ordem para ficar de prontidão, aí tomamos um banho, fizemos a barba, colocamos um uniforme limpo, pegamos os armamentos. Vale ressaltar que somente os graduados, a partir de cabo, sargento, tenente e as patentes superiores, que iam com munição de verdade, enquanto os soldados, por serem ali ainda do efetivo variado, a gente deixava com eles somente munição de fechim, para evitar que ocorresse algum tipo de acidente. Então, ficamos ali no quartel até que recebemos a ordem para se deslocar para a usina. Chegando na usina, como de costume, já tinha participado de outras greves lá, a gente ficava só fazendo uma contenção para evitar que houvesse baderna, quebradeira
e sempre transcorreu de uma forma normal. Havia discurso, havia palanque, inclusive em todo o 1º de maio, os sindicatos todos se reuniam ali na Praça de Volta Redonda para comemorar o 1º de maio, e o Exército às vezes colocava pessoas ali fazendo uma segurança velada para que tudo corresse bem, mas nunca houve esse atrito como dessa vez. Eu acho que foi uma surpresa tanto para os trabalhadores quanto para a gente que se encontrava ali vestindo a farda do Exército Brasileiro. Em que momento você percebeu que essa situação estava indo além do previsto, sabe? Além do normal, do esperado? De início, quando chegamos, parecia que ia ser uma situação idêntica às outras que vivenciamos. Ficar lá, tomando conta, metade da tropa descansava, a outra metade ficava na frente dos portões, simplesmente para garantir a segurança do patrimônio público e das pessoas que também queriam ter acesso de trabalhar. Só que dessa vez a atmosfera ela se mostrou de uma forma diferente. Eles começaram, parecia que tinham uma liderança que organizou de tal forma a greve que provocou uma reação do Exército, não querendo justificar nem achar quem está certo, quem está errado, mas foi uma coisa que realmente foi escalando de uma violência tal que chegou a culminar com a morte desses 3 operários, que foram o William, Valmir e Barroso, que mais tarde foi construído, inclusive, até um monumento em homenagem dos 3 operários que foram mortos e vários feridos que também ocorreram. A situação se deu da seguinte forma: nós chegamos e, ao adentrarmos e ficarmos ali, logo de início havia manifestações com xingamentos, 1, 2, 3, 4, 5 mil, eu quero que o Exército vá para aquele lugar. E a gente ficou ali pasmo de ver, porque a gente com armamento, com tudo, e o nosso efetivo de um batalhão, aproximadamente 400 a 500 homens, enquanto na siderúrgica participavam da greve aproximadamente 10 mil operários, o que para a gente, se houvesse um enfrentamento, ia haver muito derramamento de sangue. Aí o coronel tomou alguma providência, entrou em contato com o comandante da brigada, que era de Petrópolis, e solicitou até reforço, porque começou a haver bomba, tinham barricadas para não deixar os carros do Exército se locomover, havia alguns obstáculos. Então o comandante da época do 22º Batalhão de Infantaria, ele solicitou reforço de outros quartéis para que o efetivo ficasse maior e pudesse dar conta daquele contingente de 10 mil operários que se encontrava ali e aparentemente já tinham perdido a sua calma e, de forma justa, reivindicando melhores salários, uma jornada de trabalho menor, de 6 horas, dentre outros, mas que a situação foi escalando de uma tal forma que foi necessário que o comandante entrasse em contato e pedisse esse reforço, solicitando que algumas unidades do Rio de Janeiro, bem como de Valença e Petrópolis, que era o comandante da brigada,
viessem para dar um reforço, porque só o quartel nosso ali de Barra Mansa não poderia ser suficiente para conter a massa que estava inflamada. Entendi. Falando propriamente da sua percepção, esse foi um evento traumático? Como foi lidar com isso? Como foi contar para a família depois? De que forma isso se levou após o enfrentamento que ocorreu? É bom primeiro eu ressaltar durante o enfrentamento. Por quê? Porque passou até no Jornal Nacional, na narrativa do saudoso Cid Moreira, uma entrevista, né, e de alguns minutos falando sobre o que estava acontecendo em Barra Mansa. E naquela época não existia celular e até os nossos familiares dos militares, eu disse anteriormente que a maioria do Rio, Minas, São Paulo, desse eixo, ficaram muito preocupados e sem nenhuma informação, até porque nós permanecemos lá na siderúrgica por 18 dias, sem sequer poder usar um chuveiro, alguma coisa para fazer, tomar um banho. E um fato curioso que percebi que a alimentação que chegava para a gente, às vezes em forma de marmita, de quentinhas, elas vinham e eu até hoje eu não sei de onde é que vinha, se era a própria siderúrgica, algum setor que fornecia, ou se era o exército que estava mandando para a gente. Porque geralmente a gente usa a nossa própria alimentação, teria um cozinheiro, teria alguma coisa para fazer ali. Bom, e como foi o pós? Ficou algum trauma? Ficou alguma história que realmente marcou a ponto de precisar ser lembrada? Como foi a vida após esse evento? Ainda durante, eu lembro que quando a situação perdeu o controle e os quartéis do Rio de Janeiro chegaram, inclusive o Batalhão do Rei, que hoje em dia se tornou até um museu das peças das barricadas, do armamento que eles fabricaram na própria usina, os metalúrgicos, algumas das armas, tipo arma caseira, uma barra de ferro, alguma coisa assim. Isso hoje ainda existe lá no Rei, na Vila Militar, no Regimento de Infantaria. Eu lembro que quando o pessoal do Rei chegou, o comandante botou todo mundo perfilado e a partir dali a praça em frente à siderúrgica encontrava-se tomada e ele começou a dispersar a multidão com o treinamento militar que é dado para fazer aquela dispersão. E aí começou o embate. Quando começou o embate mesmo, começou a haver tiro, houve canhões andando pelo centro da cidade para demonstrar ali a força, né? E mesmo assim os trabalhadores não se intimidaram, até que chegou no ponto em que à noite eles vieram primeiro com um lençol onde estava baseado lá o comando, dizendo que tinham acertado um operário. Aí foi um fato muito marcante. E depois eu fiquei sabendo que mais 2 tinham morrido. E houve até situação em que, mesmo a gente armado, a gente sabia que ali do outro lado
estavam trabalhadores. E se não houvesse um equilíbrio, poderia haver uma carnificina, porque eram 10 mil operários que estavam ali. Lembrando que os soldados, à época, iam com munição de festim, mas todos os graduados acima estariam com munição de verdade. E o medo de você ferir ali o teu semelhante, né, que estava ali do outro lado, trabalhando, reivindicando, era muito grande. E, por vezes, eles estavam tão influenciados por essa liderança que eles partiam para cima do exército sem medir a consequência que poderiam receber, às vezes, da pessoa ficar acuada e meter fazer um disparo de uma arma de fogo e acontecer algo que a pessoa não queria fazer. Eu quase me vi numa situação dessa, mas graças a Deus não precisei disparar nenhum tiro, nem ferir nenhuma pessoa, e lamento pela morte daqueles que vieram a falecer. Mas foi uma situação muito triste, que só quem vivenciou é que sabe. E digo mais, ali, os soldados que estavam ali naquele momento, muitos deles tinham o quê? O pai, por ser cidade vizinha, o pai trabalhava ali, o tio trabalhava ali, o irmão trabalhava ali. Ou seja, você estaria brigando com o seu pai, com o seu irmão, com o seu tio. Consegue entender? Sim. O eixo familiar que existia pela proximidade do quartel com a usina, e todo mundo morador dali. O exército, quando fazia a convocação, convocava geralmente o pessoal de Barra Mansa, de Volta Redonda, Resende, todo mundo ali próximo que tinha parente, geralmente, que trabalhava ali. Depois disso, o exército passou a tomar um cuidado maior para evitar essa proximidade com quem fosse servir após esse episódio lamentável que ocorreu na história, que ficou marcado para sempre e que sirva de exemplo para que isso nunca mais aconteça, né? Que a história seja sempre contada para que episódios como esse não venham mais a acontecer. Lembro que, na época, uma das lideranças políticas de Barra Mansa era o então deputado federal Antunes. Ele conseguiu mobilizar as pessoas de uma tal forma que, se não houvesse ali uma intervenção do comandante em chamar mais efetivo para se juntar ao quartel de Barra Mansa, poderia ser que a multidão viesse, quisesse até pegar, de repente, partir para a luta, e poderia ter um desfecho pior ainda. Passadas tantas décadas, né, desse evento, quais são as reflexões que você faz hoje sobre a questão das greves, dos direitos trabalhistas e também do papel das Forças Armadas em um país democrático? E eu também queria perguntar que, se você pudesse voltar àquele momento, o que você acredita que podia ter sido feito de uma forma diferente, para que não gerasse esse evento tão trágico que ocorreu com a morte dos 3 metalúrgicos? Eu acho que o que poderia ser gerado é porque aquilo ali se tornou uma coisa corriqueira desde 1984. Sempre existiram várias greves e depois acabava tudo bem. Parecia que seria só mais uma greve simples, depois a gente iria embora para casa, ia tomar um banho. Só que dessa vez as lideranças bem organizadas inflamaram a multidão veio para cima também do exército, e não estou dizendo que nada disso justifica o ocorrido, uma coisa lamentável que aconteceu,
E se talvez tivesse um diálogo, uma ponte, uma liderança viesse conversar com esse pessoal grevista, talvez um político influente, alguma coisa nesse sentido, e mediar essa situação com o Exército e os grevistas, porque chegou num ponto que, infelizmente, descambou pela força. Entendi. Bom, gostaria de agradecer profundamente pela sua honestidade, pela sua coragem também de compartilhar essas suas experiências conosco. E verdadeiramente agradecer por isso. Tá convidado para um próximo podcast, caso a gente venha a fazer. E obrigada a vocês que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. O prazer foi todo meu de ter participado e toda luta em prol dos direitos trabalhistas é bem-vindo e acredito que vivemos numa democracia que tem demonstrado que, apesar de todo o abalo que sofreu, ela é uma instituição ainda que funciona e que, sim, todo mundo tem direito de lutar pelos seus direitos, mas de forma ordeira, pacífica, para evitar que situações como essa que ocorreram em Volta Redonda não se repitam nunca mais, porque é muito triste e quando me vem a lembrança me traz recordações péssimas de um momento infeliz da nossa história.